Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de meio ambiente e sustentabilidade na construção civil dessa semana. O conteúdo dessa semana envolve os resíduos sólidos da construção civil, o RSCC, e a classificação da ABNT-NBR 10.004, essa NBR que vai classificar os materiais de construção civil, os resíduos sólidos. E também vamos demonstrar para vocês, os tipos de resíduo conforme o CONAMA 307. O CONAMA 307 é uma resolução muito importante para o meio ambiente no ramo da construção civil. Da mesma forma, essa semana, a nossa aula ela não inclui atividades, certo? Não tem atividades. E o link para vídeo complementar, tem um link, certo, do vídeo. E tem links também de estudos, que vocês também podem acessar e tirar algumas dúvidas em relação aos resíduos sólidos da construção civil, que são conhecidos como o RSCC, certo? E os resíduos da construção civil, o RSCC, estão presentes em todo tipo de obra, não tem como escapar, São todos os materiais que são utilizados na construção civil. De alguma forma elas vão ser desperdiçadas, não vai ser usado 100% do material, como se diz o cronograma, o orçamento tem que se incluir 10% a mais para perdas, que podem ocorrer na obra. A construção civil não é destaque somente como indústria de grande impacto na construção civil, também é responsável por produzir 50% de todo resíduo do país. A construção civil é responsável por produzir 50% de todo o resíduo gerado no Brasil. Parece simples, mas tijolo, massa e outras sobras são acumuladas em uma caixa de transporte que uma empresa terceirizada recolhe e fica responsável pelo resíduo sólido da sua construção. Em cidades grandes temos aí as famosas caçambas, onde o construtor faz o contrato com essa empresa e essa empresa fica responsável de dar uma destinação final do resíduo produzido na obra, não fica ao seu critério. E a composição, temos aí a composição dos resíduos da construção civil, são 3 composições, a gente pode identificar: são resíduo da construção e demolição, o RCD, resíduo da construção civil, que é o RCC, e temos os resíduos sólidos da construção civil, o RCC. Diferente disso, é adotado o conceito que é o mesmo. Quem estabelece isso é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, o CONAMA. O que é que ele engloba isso? O que ele quer dizer com essas 3 interfaces? Que são os provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil. Os resultantes da preparação e da escavação de terreno, tais como tijolo, bloco cerâmico, argamassa, forro, todo o material que consiste dentro de uma obra que vai sobrar aí, que vai acontecer as perdas. E a composição desse resíduo sólido na construção civil, quem classifica é o CONAMA, o CONAMA 307 do artigo 3, sendo que, como eu já tinha explicado para vocês, são classificados em classe A, B, C e D. E cada classe ela vai designar um tipo, uma descrição de resíduo. Exemplo, na descrição A, que na classe A, materiais que podem ser reciclados ou reutilizados como agregados em obras de infraestruturas, edificações e canteiro de obras. Quais são esses exemplos? Quais são esses materiais que estão dentro da descrição da classe A? São tijolos, telhas, revestimentos cerâmicos, blocos e tubos de concreto e argamassa. Esse tipo de material eu posso reutilizar como, professor? Ele vai ser todo triturado, ele vai ser triturado e pode ser colocado aí na parte de terraplanagem e utilização de agregado aí na obra. E a classificação B, materiais que podem ser reciclados e ganhar outras destinações. Exemplo, que é o vidro, o gesso, madeira, plástico, papelão e outros. Já o item C, itens para qual não existe ou não é viável a aplicação econômica para recuperação ou reciclagem. Qual é o tipo desses materiais? São as estopas,
né, aquelas estopas feitas de resto de pano, essas coisas, que é utilizado para limpar o maquinário, né, estopas de lixas, panos, pincéis, desde que não tenham contato com substância que classifique como a D, né. O que é essa classificação D? São aqueles agentes, né, materiais nocivos à saúde, que engloba solvente, tinta, né, telhas e materiais aí que contém amianto, né, que ainda existe amianto ainda em obra, entulho de reformas em clínicas e hospitais, né, que já contém um material contaminante referente à classe D, certo? E na prática, né, os resíduos sólidos da construção civil resumem-se aos restos de materiais, né, que sobram seus componentes, né? Isso representa em média 90% de todo resíduo gerado em obra, né? Um prédio de 30 andares, o que se sobra, o que se joga fora de um prédio de 30 andares, dava para se construir mais 3 edifícios, né? A quantidade de material que sobra aí da construção da edificação, né? E temos também a lei, a NBR, né, sobre o resíduo sólido da construção civil, que é a primeira lei que estabeleceu e regularizou aí o uso, né, deste material aí. O destino final deste material foi a lei 6.938, né, de 81, que instituiu aí o Conselho Nacional de Meio Ambiente, CONAMA, né? Ele aí que é responsável aí de dar um destino final, determinar a lei para o destino final do material, né? Ele é presidido pelo Ministério do Meio Ambiente, né? E aí tem a CISNAMA também, engloba também um colegiado de setores federais, estaduais e municipais, e deve também incluir a sociedade civil, né? A população e o setor empresarial. O setor empresarial, as empresas, né? Que também se usufrui desses materiais e ocorre a poluição, né? Temos também os resíduos sólidos aí, são regulamentados pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é o PNRS, que é da resolução CONAMA também 307 de 2002. Ela não sofreu nenhuma alteração desde 2002, né, nenhum um acrescento, né? E referente a isso daí, né, temos também as normas, as leis, a NBR aí da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Temos a NBR 15.112, 113 e 114, né, 15.112, 15.113 e 15.114, né, que elas estabelecem aí o manejo e operação e implantação em áreas, né, de manejo aí do uso do projeto, né, e também sobre o uso de agregado reciclado da construção civil, né. A 15.112, né, fala da triagem e dos resíduos volumosos. A 15.113 dos aterros para os resíduos sólidos da construção civil, né. Um aterro sanitário ele tem que estar disponível, né, e determinada em áreas da saúde, material hospitalar, material de construção civil, lixo doméstico, lixo poluente, né, tem que estar separado. Esse lixo nunca pode ser todo misturado e colocado no lixão. O lixão hoje está sendo aí todos finalizados com planos aí criados para ser criado aí os aterros sanitários, né. Temos também a 15.115, né, que são os procedimentos para que os agregados reciclados e resíduos sólidos da construção civil sejam utilizados na camada de pavimentação aí de estradas, né, reutilizar como agregado, né. A 15.116, né, que é utilizado também para reciclagem de resíduos sólidos da construção civil. Todo material proveniente da construção civil deve ser reciclado. Se não for possível sua reciclagem, tem que dar um destinação final para que não polua o meio ambiente, nem mares, nem pessoas, né? E como é que eu posso adotar essas ações sustentáveis, né, dentro do meu canteiro de obra, né? Uma empresa, uma obra que se preze, que tem a parte de uma ação sustentável dentro da sua obra, ela ganha prestígio, ganha nome, né? Que hoje tudo se move à base da sustentabilidade, e é o correto, né? A partir do projeto, né, o projeto simples, econômico, aonde vai poder ser reaproveitada toda a água, né, ter a geração de energia limpa, uma energia eólica, energia solar, né, até a manutenção, né, eu posso reutilizar a água aí para manutenção do prédio,
Só não pode ser para consumo humano, mas para manutenção do prédio, como aguar jardim, lavar calçada, né, ela é sempre adequada. E a construção civil mundial, né, é uma das indústrias que mais consome recursos naturais e ainda é responsável por cerca de 25 a 30% de gases lançados na atmosfera. A construção civil aí tem sua contribuição muito grande aí na poluição do meio ambiente, né? Mas esses números aí são alarmantes, né? Eles representam aí 50% de todo o lixo do Brasil, né? Novas políticas públicas surgem a cada dia para melhorar esse sistema que é grandioso da construção civil, né? Cabo responsável pela construção dá o destino correto aos seus resíduos, né? Que não aí comprometa o tráfego dos pedestres, né, de veículos, e que não causando doenças, né, à saúde humana, né? E temos também as causas da geração. Quais são as causas da geração de resíduos sólidos da construção civil? Vamos destacar aqui algumas, né? Reforma de construções existentes, né? Se eu reformar uma casa, uma clínica, um prédio, né, tem que ver qual foi o tipo de material utilizado. Será que tem amianto por baixo, né? Um material poluente. Demolição de construções existentes, né? Um hospital aí abandonado, né, que já está aí sujo, impregnado de bactérias. Tem que ter um manuseio correto. Este material não pode ser simplesmente jogado ao léu no meio ambiente. Superprodução, por exemplo, preparo da argamassa, né, que será necessário o dia, preparar a quantidade correta e não deixar que sobre, porque aquele material que sobra, ele não tem nenhuma utilização. Então o correto, e para não ter desperdício de material, né, preparar só o necessário para o dia. Perdas do processamento, quando tijolo e cerâmica, por exemplo, são quebrados, né, você tem que ter aí dentro do canteiro de obra um manuseio com os funcionários para que não tenha desperdício e quebra de material. Construções defeituosas, né, que demanda demolição e reconstrução. Se não seguir projeto correto e o projeto não tiver adequado, vai ter esse risco de desperdício de material, né? Utilização de material com vida reduzida. O que é isso? Eu comprar material barato, né? Material barato de fácil desgaste. Não adianta comprar material barato para se ter uma obra mais econômica, que daqui a alguns meses ou anos eu tenho que reformar muito rápido e ter uma reforma constante. Então tem que ver sempre a vida útil do material. Falta de qualidade de serviço, né, ou de bens de construção, que pode gerar perdas de materiais, o transporte, né, pode quebrar tijolo, cimento, rasgar uma saco de cimento, ter perda de material, né, uma urbanização desordenada, né, que gera construções falhas, que demanda adaptações e reformas. Exemplos aí de um plano diretor. O plano diretor ele existe, né, um plano diretor de uma cidade ele existe para adequar o município às normas regulamentadoras. O que é isso? Eu deixar uma cidade padrão, uma cidade que não dá um exemplo aí do bairro do Monte Azul, né, em Tamboril, que ele é todo desordenado. Ele não, nós entramos numa rua e ela não tem, e ela tem fim, né, é barrada ali por uma residência, né, toda fora de padrão, né. Aumento do poder aquisitivo da população, que facilita o desenvolvimento da construção, né. É sempre bom, né, ter aí o poder aquisitivo da população ser adequado, ser melhor para todos, né. Isso também aumenta, né, a produção de resíduo. Quanto mais se tem, mais se gasta, né? E os desastres naturais provocados pelo homem, né, que são aí, a gente vê os desastres que acontecem, né, um projeto mal feito, uma edificação cedendo, caindo, é um projeto mal feito, certo? E como evitar esses resíduos, né? Temos aí os 10 motivos aí: fornecer treinamento de manejo e segregação dos resíduos aos seus funcionários, fornecer capacitação para que não haja desperdício, né? Ter um layout no canteiro de obra definido para separar o que é que vai ficar ali, é areia, é cimento, né? Dividir todos os materiais no canteiro de obra, armazenar, né? Armazenamento correto, tenha líderes, né, dentro da obra,
aqueles líderes que sempre incentivam, né, o uso dos materiais corretos, evitar o corte de placa cerâmica, né, você fazer o maior reaproveitamento do mesmo, manter sempre o canteiro de obra limpo, fazer a medição correta de toda a obra, identificar os locais dentro do canteiro de obra aonde ocorre o maior desperdício de materiais, né, e adotar aí ações sustentáveis para, né, o sucesso dos funcionários e da obra, né. Em referente aí à BNT 10.004, né, ela classifica os resíduos sólidos que a gente acabou de falar, né, a classificação e a destinação final. Temos aí cujo, né, que pode ocasionar doenças, né, impacto aí na saúde de quem se habilita a usar este material. Todo esse material aqui vai estar disponível para vocês, né, para leitura e compreensão da aula dessa semana, né. Quaisquer dúvidas podem perguntar, né, que estarei disponível para vocês, né. Falamos aí sobre a classificação dos resíduos, temos os resíduos perigosos e não perigosos, né, os materiais que são inflamáveis e aqueles que não são. A construção civil a todo dia, né, ela cresce aí e tem uma nova tecnologia para que ocorra o manejo correto de todo o material, né, e menos desperdício, né, materiais corrosivos aí. Qualquer dúvida, viu, pessoal, estou à disposição de vocês. Essa é a nossa aula dessa semana e é só isso mesmo. Obrigado, né, e tenham todos uma boa semana.